Paz do Senhor, respondendo as perguntas. Paz, pastor. O que o senhor me fala sobre o pastorado feminino? Pastorado feminino. Uma pergunta complicada, irmãos, mas eu não vou fugir da raia, não. Veja bem. Eu faço parte como pastor auxiliar de um ministério, que ele é um ministério bíblico, que ele é teologicamente bíblico, e que ele acredita, sim, no pastorado feminino. Eu, particularmente, aqui na página Teologando, como não estou falando em nome do ministério, mas sim como um teólogo responsável pela página Teologando, eu posso divergir biblicamente daquilo que uma ou outra igreja ou a minha própria denominação acredita. São questões secundárias, não são questões que podem ou não fugir do foco principal, que é a salvação, do trinitarismo, de Jesus 100% homem, 100% Deus, sobre os pilares da salvação. Então, a tudo aquilo que for secundário, nós podemos relevar, desde que não tragam desvios ou encaminhem as pessoas para um caminho que não leva à salvação. Então, são questões secundárias. Esse tema do pastorado feminino, para mim, é uma questão secundária. Bem, mas como um teólogo cristão evangélico comprometido com a palavra de Deus, no meu entendimento particular, ministerialmente não existe o pastorado feminino. Quando nós vemos os modelos do pastorado no Novo Testamento, nós vemos que sempre tinha uma ênfase o quê? Na masculinidade do cargo. Então, o termo pastor, ele é do grego poimen, ele aparece, por exemplo, em Efésios 4:11, como um dos dons ministeriais dado por Deus à igreja, dado por Cristo à igreja. O papel, ele está intimamente ligado ao presbítero, que era o que? O ancião, e ao bispo, que era o episcopo. Conforme passagens que nós vemos, exemplo, Atos 20, versículos 17, versículo 28, e Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Todas as vezes que esses dois ofícios, ou esses ofícios são tratados, há ênfase o quê? Na masculinidade do cargo. Vamos ler alguns versículos aqui. 1 Timóteo 3:2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. É inegável a existência, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de mulheres chamadas para prestar a obra de Deus. Mas elas têm o quê? Papéis distintos. Vamos dar uma olhadinha em alguns casos. Nós vemos, por exemplo, que Débora foi uma profetisa e juíza, Uda foi uma profetisa consultada por Josias, Priscila, que era uma cooperadora de Paulo, Lídia, hospedeira da igreja em Filipos, e Fibe, diaconisa da igreja em Cencreia. No entanto, é bom salientar que nenhuma delas foi chamada de pastora, nenhuma delas, ou investida nelas, sobre elas, um ministério de ensino doutrinário e liderança espiritual sobre a igreja. Nós temos que entender que existe a função ministerial e o cargo organizacional. Então, a minha visão, ministerialmente falando, não existe o cargo de pastora. Organizacionalmente falando, sim, nós podemos denominar as irmãs como pastoras. Por que isso? Porque existem as mulheres na igreja que elas têm que ser doutrinadas, e alguns aspectos que elas não podem ser doutrinadas ou ensinadas ou aconselhadas por um homem. Então, levanta-se líderes, departamento infantil, departamento adolescentes, departamento das mulheres, aconselhamento das mulheres, para que possam dar aconselhamento a essas irmãs. Então, são separadas irmãs mais velhas, mais sábias, que elas vão direcionar as irmãs mais novas, ou as irmãs com problemas, por exemplo, no caminho correto de obediência à Bíblia Sagrada. Então, algumas igrejas organizacionalmente consagram essas irmãs a missionárias, embora missionárias ou missionários hoje em dia perdeu o termo verdadeiro, que é fazer missões transculturais,
na tua própria cidade. Muitas vezes esses missionários ou missionárias, eles são consagrados, mas não saem de dentro da igreja. Então é como se fosse, ó, você é uma bênção de Deus, eu vou te dar um cargo aqui para te agradar. Então existem, eu sei que está sendo polêmico, irmãos, mas é o meu pensamento, tá? Então, assim como existem essa nomenclatura de missionária e missionário, existe também a nomenclatura de pastoras que algumas igrejas dão, com o intuito de oferecer um cargo a essas irmãs para que elas possam ter uma liderança sobre as outras irmãs, de maneira a aconselhá-las, ensinar o caminho da obediência bíblica a elas, para que elas possam alcançar a salvação. Então, na minha visão, a ordenação de mulheres ao pastorado não tem base bíblica. Trata-se de uma adaptação moderna que as igrejas atuais estão fazendo e com um papel diferente daquilo que é o papel do pastorado bíblico masculino. Então, lembrando, no âmbito organizacional, pode ser tolerado sim o cargo pastora, como título honorífico também, que nem eu falei, de merecimento sobre alguém que tem uma liderança sobre as irmãs, ou coisa do tipo. Desde que não implique autoridade pastoral ministerial sobre a congregação, tá? Então, se os irmãos e as irmãs quiserem um vídeo mais aprofundado sobre esse tema, eu posso estar fazendo um estudo bíblico aqui sobre isso e postando aqui para os irmãos e para as irmãs. Então, irmãos, para concluir, na minha visão particular, pastorado feminino existe? Só se for no âmbito organizacional. Ministerial, não. Deus os abençoe.